Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da justiça, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos, bendizemos ao Senhor, que é a nossa justiça. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa proteção, o socorro bem presente durante as tribulações. E torna-nos, ó Deus, agora humildes o suficiente, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, para atentarmos àquilo que o Teu Espírito tem a nos ensinar por meio das Sagradas Escrituras. E ao ouvirmos, ó Deus, a Tua voz por meio do texto, a nossa vida seja transformada, incomodada, ó Deus, refinada, para que possamos sair daqui como homens e mulheres, cada vez mais preocupados em agradar o Seu coração. Ó Deus, transmite bênção a cada um de nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dos salmos, nós temos uma maioria de hinos, dos 150 que nós temos na Bíblia Sagrada, que de alguma maneira lidam com facetas obscuras e escuras da nossa vida. Sejam momentos de tristeza, sejam momentos de problema, ou o salmista está passando por algum tipo de perseguição, ou algum problema familiar. Todos os problemas que os irmãos podem listar, que já passaram por eles, os salmistas, todos que nós temos, a começar por Davi, mas incontáveis salmistas, todos eles passaram. Eles passaram porque eles também são gente como a gente. Todos nós temos essa limitação. Todos nós temos um grau de sofrimento que aflige o nosso dia a dia, a nossa rotina, nos causa desespero e nos causa angústia. Aliás, a angústia é o tema desse salmo. Angústia é algo que, quando invade o nosso coração, parece que tira o nosso fôlego, parece que faz com que o nosso coração bata mais forte, mais rápido, mas não de alegria, mas no desespero, no temor que algo possa de ruim acontecer, algo que eu não planejei possa acontecer. E isso acaba roubando de nós a alegria e roubando de nós a paz. Mas os irmãos já perceberam por que Deus não nos poupa desses momentos? Por que Deus, na sua soberania, Ele permite que nós, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, nós também soframos com a miséria da nossa vida, com o pecado que nos assola, e isso de alguma maneira traz peso dentro do nosso coração, nos torna pessoas angustiadas. Os irmãos já pensaram por que Deus permite certas coisas? E dentre várias respostas que nós podemos dar, esse texto nos responde com uma resposta bem simples. É que nos momentos de angústia e de dificuldade, Deus muitas vezes, Ele deixa as coisas acontecerem, deixa nós passarmos certos níveis de sofrimento, de crise, de ansiedade e de angústia, para que por meio dessa experiência nós possamos ir diante do Senhor em confiança. A confiança nasce
não apenas nos momentos de alegria efusiva, quando tudo está dando certo. Aliás, quando está tudo dando certo, você não precisa confiar em muitas pessoas, está tudo dando certo mesmo. Às vezes é algo automático que as coisas vão acontecendo na sua vida. Você não precisa de muitas pessoas para te dar conselho quando está tudo dando certo. Você só precisa de algumas pessoas para rir junto com você, para você compartilhar as alegrias. Mas quando está dando tudo errado, quando o seu coração está angustiado, aí você se vê num beco sem saída, tamanho e tal, que você não encontra alento nem nos seus amigos, nem nos seus familiares, nem no dinheiro que você tem, nem na força que você possui. Existe um grau de angústia que só Deus pode colocar a sua mão, nos consolar, nos restaurar e nos curar. Muitas vezes as angústias se abatem sobre a nossa alma para que a gente saiba que nós não estamos sozinhos na jornada da nossa vida, que Deus está conosco e que em Deus nós podemos confiar. Meus amados irmãos, vocês confiam em Deus? A sua confiança está no Senhor em todos os momentos da sua existência? Tanto quanto você estiver feliz ou quando você estiver triste, angustiado, você tem o mesmo nível de confiança diante do Senhor. O salmista aqui está angustiado. E isso fica claro no primeiro versículo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Quando é que você clama pelo Deus da sua justiça? Quando você está sendo o quê? Injustiçado. Não é verdade? Você não clama por justiça quando está tudo bem. Quando está acontecendo alguma coisa de ruim. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista, por mais angústia que ele tivesse dentro de si, ele sabia para onde deveria ir. Ele sabia diante de quem ele deveria se prostrar, para quem ele deveria abrir o coração, diante de quem se quedar. O salmista sabia que a angústia que ele tinha dentro do coração, só Deus podia tratar. E no meio das nossas angústias, nós encontramos um Deus a quem nós podemos certamente confiar. E o texto nos ensina 3 coisas sobre confiar em Deus nos momentos de angústia. Por que que nós podemos confiar em Deus nos tempos de angústia? O que que Deus faz? Como que Deus age? Talvez você esteja aqui com o coração abatido, angustiado. Sabe aquele negócio que não desce, que fica preso aqui? Deus tem uma palavra para você hoje. E a minha oração é que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, possa te trazer consolo, e você possa sair daqui. Talvez não com a sua angústia totalmente resolvida, mas pelo menos você sabe para quem você tem que recorrer, ao Deus da nossa justiça. A primeira coisa que o texto sagrado nos ensina é que nós podemos confiar em Deus em meio à angústia, porque Ele responde às nossas orações. Ah, mas que simples é isso. Mas aí está o segredo de orar. Porque é muito diferente eu orar com dúvida que Deus está me ouvindo, que Ele pode responder, e com a certeza de que eu clamo e Ele está lá para me ouvir e para me responder. A minha atitude em oração já é diferente. Eu coloco diante do Senhor as coisas de uma maneira muito mais limpa, muito mais clara. Eu abro o meu coração porque eu sei que Deus está me ouvindo, e não somente me ouvindo, mas Deus tem prazer em atender os desejos do nosso coração. Deus tem prazer em responder cada oração que os irmãos fazem, cada oração feita no dia a dia, segunda a domingo, todas as orações, Deus, Ele ouve todas. E tem resposta preparada. Nos momentos de angústia, quando nós abrimos o jogo e falamos diante de Deus o que está ferindo o nosso coração e pedimos que Deus de alguma maneira haja na nossa vida, nós estamos falando justamente com quem pode resolver o nosso problema. Com quem pode, com o bálsamo,
mexer no nosso coração, organizar as coisas. A confiança que nós temos em Deus é uma confiança tal, é uma confiança tão firme, que nós sabemos que quando nós nos colocamos de joelhos para orar, os céus se abrem e Deus se inclina para ouvir aquilo que nós temos a falar com Ele. Quando você crê nisso, a sua oração fica mais corajosa. A sua oração fica mais verdadeira, porque você sabe que o seu Pai que está no céu está te ouvindo em segredo, e em segredo Ele te recompensará. Quantas vezes nós temos duvidado que Deus pode resolver a situação que aflige a nossa alma? Quantas vezes nós temos olhado para o tamanho dos problemas e você compara com o tamanho de Deus, mas você tem uma visão tão pequena de Deus, sabe? Você acha que o seu problema é muito gigante, ninguém consegue resolver, e você se esquece que nós estamos diante de um Deus infinito, de um Deus poderoso. O Deus da nossa confiança, mesmo no meio das angústias, é o Deus que não abre mão de ouvir e responder às nossas orações. Sabe quando alguém está preocupado, passando por alguma dificuldade, você sabe que o problema dele é muito difícil de resolver, e você não passa nem perto dessa pessoa, sabe? Para essa pessoa não te chamar. A situação dessa pessoa é tão ruim que você sabe tudo que ela está passando, e você fica distante, não quer se intrometer. Algumas pessoas se afastam, não querem se misturar à situação que você está passando, não querem sofrer junto, mas Deus é o Deus que não somente está junto, mas Ele nos auxilia, Ele dá os passos junto conosco, e se for necessário, Ele nos carrega no colo para atravessar os momentos difíceis e sombrios da vida. Creia e confie nesse Deus, que é o Deus que nós podemos confiar em meio à angústia da nossa alma. Deus está no nosso meio, Deus está aqui, Deus está no seu coração, Deus está no meio da sua família. Abre a boca, fala com Ele, fala o que está acontecendo, porque Deus não tem um braço curtinho que não possa te alcançar, nem um poder limitado que não possa agir sobre a sua vida. Deus é todo poderoso, todo bondoso e generoso. Ele pode nos ajudar mesmo nos momentos de angústia. Que Deus poderoso. As pessoas que não conhecem a Deus, eles tentam de todo custo resolver os seus problemas e ainda procuram resolver de formas das mais variadas possíveis e muitas vezes formas erradas. Verso 2: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Muitas vezes nós buscamos a mentira para trazer alento ao nosso coração. Muitas vezes nós colocamos a glória do Deus Todo-Poderoso em uma situação de vexame, quando nós não buscamos a Deus e buscamos qualquer outra coisa que possa satisfazer a sede da nossa alma. Deus tem uma glória reservada a cada um de nós, e quando nós não a buscamos, nós tornamos a sua glória em vexame. Até quando vocês vão buscar a mentira? Até quando vocês vão buscar meios dos mais variados, mas que não pode resolver a angústia dentro do seu coração? O mais rápido, o mais limpo e o mais certeiro é sempre nos colocarmos diante de Deus, porque Deus, Ele sim, pode resolver, pode nos curar, pode nos restaurar e restaurar essa angústia dentro da nossa alma. Não busque outras coisas, vai para Deus primeiro, porque aí você economiza disposição, economiza tempo, economiza lágrima, porque você já vai certeiro diante daquele que pode te ajudar. Esse Deus que responde às nossas orações. Às vezes as pessoas acham que Deus não gosta de responder oração. Deus está demorando muito para responder a sua oração. Confere. Tem algumas orações que eu faço que eu não sei quando que Deus vai arranjar tempo na agenda dele para responder. Mas Deus às vezes demora, e esse demorar sempre é na nossa perspectiva. Deus às vezes Ele retarda a fazer certas coisas, porque
esse tempo é importante para que a nossa vida, o nosso coração, possam ser tratados, para que lá na frente nós possamos receber a bênção. Não é porque Deus não quer dar, não é porque Deus não quer responder, mas é porque Deus quer responder da melhor maneira possível para te abençoar. Deus, Ele responde às nossas orações. Você pode orar, qualquer coisa você pode apresentar diante do Senhor. Resposta Ele vai te dar. Talvez não um sim, talvez um não, talvez um espera, mas a resposta nunca vai faltar dos lábios do Senhor. Por isso nós podemos confiar em Deus. Meus amados irmãos, vocês confiam no Senhor? Confie no Senhor, mesmo nos tempos de angústia, porque Ele responde às nossas orações. Segunda coisa que o texto nos ensina é que nós podemos confiar em Deus, mesmo diante das nossas angústias. Por quê? Porque Ele nos permite adorá-lo, contemplar a sua grandeza, oferecer a Ele sacrifícios. Olha só o que diz a partir do versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Como que está o coração do salmista diante desse convite de Deus? Deus já tinha resolvido todos os problemas do salmista? A angústia dentro do coração do salmista já tinha sido amenizada? Não. Muito pelo contrário, o salmista ainda está na luta interior com todos os seus problemas. Por isso que o verso 4 diz: irai-vos e não pequeis. Muitas situações nos angustiam a tal ponto que geram em nós um sentimento de raiva, de ira. E esses sentimentos são normais, nós somos seres humanos falhos. Às vezes as emoções saem do controle, mas já parou para reparar que aqui o texto é muito legal. Irai-vos e não pequeis. Pode extravasar as suas emoções, mas só não dê lugar ao pecado fazendo isso. Pode falar com Deus, expressando a sua insatisfação, falando quanto, na sua opinião, Deus está demorando em fazer as coisas. Aquilo que você não fala, Deus já sabe, então já fala para Ele o que você está sentindo. Já abre o coração, porque quando você fala, Deus começa a curar naquele momento o seu coração. Você está falando, você está colocando para fora. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Calma, está tudo dando errado, mas Deus fala o seguinte: olha, encosta a sua cabecinha no travesseiro e sossega. Sossega por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque nós podemos confiar nesse Deus. E faz algo a mais. Ofereça sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Um dos santos remédios para curar a angústia da nossa alma é adorarmos ao Senhor. É invocarmos o seu santo nome. Meus amados irmãos, esse momento aqui, essa assembleia, esse culto solene que nós estamos oferecendo ao Senhor, é um momento terapêutico. Por quê? Porque Deus está agindo no nosso coração a curar as nossas feridas, a organizar os nossos pensamentos. Enquanto nós adoramos a Deus, o que Deus faz? Ele vai nos abençoando, Ele vai nos preenchendo, Ele vai tirando as nossas preocupações, vai transformando as dúvidas em certeza. Quando nós afirmamos que Deus é bondoso, que Deus é grandioso, quando nós oramos ao Senhor, quando nós louvamos e cantamos dizendo: maravilhoso é estar na sua presença, maravilhoso é te adorar, Deus vai enchendo o seu coração de tal maneira. E quando você menos percebe, você já está na presença dEle, você já está com aquela confiança: não, Deus está comigo, Deus há de estar comigo em todos os momentos da minha vida, Deus não vai largar de mim.
Adore ao Senhor. Está triste? Louva a Deus. O negócio está sombrio? Coloca lá no carro, lá, um louvor bem animado. Ou aquele louvor, sabe? Que aquele louvor da sua conversão. Aquele hino que você gosta e louva ao Senhor. O mundo diz que quem canta os seus males espanta, não é? Imagina para nós que cantamos a Deus. O quanto de bênçãos Deus não tem a derramar quando nós nos colocamos diante dele para contemplar. Sabe o que é o convite aqui? O convite é o seguinte: para de olhar para dentro de você. Para de achar defeito. Para de se afundar na angústia que você tem dentro do seu coração. Olha para fora, contempla a grandeza do Senhor, contempla a beleza do Senhor, contempla a bondade do Senhor, porque bondade e misericórdia seguirão a minha vida. Deus, Ele tem o remédio. Deus, Ele tem a solução. Adore a Deus por isso. Não deixe de vir ao culto, porque algo está acontecendo na sua vida de errado. É nesse momento que você tem que vir mais. Não deixe de ir para o pequeno grupo, porque o seu coração está angustiado. É aí que você tem que ir mais, porque Deus, Ele quer te abençoar. Mas às vezes nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, para que Deus também possa agir na nossa vida. A gente quer, como avestruz, enfiar a cabeça debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo. Você se em si mesma, você coloca tudo isso para você, aguenta toda a carga de angústia sozinho, mas Deus está do seu lado para consolar o seu coração. Por isso louva Ele de coração, canta a Ele, exalta o nome do Senhor, porque quando nós o exaltamos, essa confiança vai sendo acrescentada em nossas vidas. A nossa visão de Deus começa a ser limpa novamente. Quando nós adoramos ao Senhor, Deus habita em meio a essa adoração. E quando Deus está presente, ninguém fica igual. Todo mundo sai transformado. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Terceira coisa que o texto nos ensina, meus amados irmãos, é a partir do verso 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Sempre tem aquele irmão que é enviado do Satanás, que vai lá para espetar você assim, ó. Fica espetando, né? O prazer mórbido dessa pessoa é ver você irritado, né? Fica espetando assim. Às vezes é ímpio, às vezes é irmão da igreja. Fica lá: e aí, deu certo? E aí, como você está? Mas está perguntando como está, não para saber se resolveu, é para saber se está pior. Né? E aí, resolveu? Né? As pessoas do mundo olham para a nossa angústia e falam o seguinte: olha, quem vai fazer conhecer o bem? Quando é que você vai resolver essa sua situação diante de Deus? Nós estamos cercados de adversários. Por dentro nós mesmos somos os nossos piores adversários, porque nós mesmos às vezes colocamos barreira diante da nossa vida, que impede o agir de Deus. As pessoas que estão do nosso lado, aquele amigo que vem às vezes e cutuca você de forma errada. E aí? E esse Deus que você diz servir? Existe uma diferença muito grande nesse salmo entre o ímpio e o justo. O ímpio é aquele que busca as coisas no lugar errado, que busca a satisfação fora de Deus e que fica toda hora questionando quando e como Deus vai fazer as coisas. Quem nos dará a conhecer o bem? Quando é que Deus vai ser favorável a você? Está demorando a sua bênção, né? Mas olha só como o Senhor responde, como o salmista responde. E o salmista responde a essa provocação não para quem está desafiando ele, mas ele responde direto a Deus. O que o salmista diz? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Terceira lição, meus amados irmãos, é que nós podemos confiar em Deus mesmo nos dias de angústia, porque Deus sempre vai estar em nosso favor. Deus sempre deseja nos abençoar.
Os olhos do Senhor sempre estão atentos aonde nós estamos. O favor do Senhor nos alcança em todos os momentos. Por mais que nós não contemplemos, na velocidade que nós desejamos, aquilo que Deus vai fazer, o salmista sabe, ao contemplar ao Senhor, que Deus, Ele levanta sobre ele e sobre nós a luz de seu rosto. Já parou para pensar que imagem é essa? Você está com seu filho, o seu filho cai no chão. Como pai, você vai fazer o quê? Vai olhar. Vai olhar, vai ter um contato visual para saber o que está acontecendo. Deus também tem olhos para olhar a nossa angústia. Deus também tem olhos para olhar a nossa situação. Meu amado irmão, irmã, você não está sozinho nesse mundo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E sobre você. E sobre a sua família. E sobre os seus afazeres. Por isso não se desespere. Porque Deus está lá, segurando o controle de todas as coisas. Não deixando nada escapar do controle. E fazendo com que, no final, tudo reverta em bênção para você. Porque com crente é assim, no final tudo dá certo. Não é? O ruim é esperar o final chegar. Mas se tem uma certeza e algo que você pode falar, é que no fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Mesmo que esse certo seja ir para a glória. Dá tudo certo. Deus vai resolver o problema. Deus vai resolver. Deus vai resolver do jeito dele, da melhor forma possível. Deus está olhando para nós, porque Deus é um Deus generoso. Eu sempre gosto de dizer que Deus é generoso. Deus não é mesquinho. Deus não tem, a gente cantou, quantas bênçãos diz e quantas são. Quantas bênçãos os irmãos têm recebido? E o hino fala, diz de uma vez, diga de uma vez só tudo que Deus fez para você. Você não vai ter como dizer, porque Deus tem feito tantas coisas sobre as nossas vidas. A vida que nós temos, o ar que nós respiramos, a comida que comemos, a salvação que nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor, a possibilidade de nós termos uma igreja linda, onde nós congregamos, saúde para estar sentado aí, para adorar ao Senhor. Tudo isso não são benefícios do Senhor, tudo isso não é a bondade do Senhor que se manifesta em nosso favor, tudo isso não são os olhos do Senhor, não é o rosto do Senhor que brilha sobre nós. Sobre o crente, nós temos uma luz maior do que a luz do sol a brilhar, que é a luz do próprio rosto do Senhor sobre nós. E quando a luz do rosto de Deus brilha sobre nós, não tem escuridão, não tem desesperança. Nós podemos confiar naquele que brilha sobre nós. E esse brilho, esse favor, nos oferece duas coisas. Primeira coisa, a alegria. Verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Deles quem? Dos ímpios. Daqueles que estão provocando, daqueles que estão questionando ao Senhor. Mais do que a fartura de vinho e de cereal que eles têm. A minha alegria é maior. Por quê? Porque eu confio em Deus. Muitas vezes nós nos alegramos com coisas que passam. Muitas vezes nós nos satisfazemos com coisas que têm prazo de validade. Mas quem deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, que é infinito e eterno, nunca perderá a sua alegria. E é possível ser alegre no meio das angústias? É possível, só crente consegue. Você olha para dentro de si e você vê aquele poço sem fundo, sabe? Você joga até a moedinha naquele poço para ver se faz barulhinho. E você não ouve o barulho, porque de tão fundo é, de tão escuro que é. Mas você consegue esboçar um sorriso nos seus lábios, por quê? Porque você sabe que Deus está cuidando de você. Que aquele poço não é o fim da sua vida. Que Deus fez milagres muito maiores e que Ele há de fazer também, personalizado para cada um de nós. Deus abriu o mar vermelho lá para os israelitas, não é verdade?
Isso foi para eles. Deus tem um milagre personalizado para cada um de nós. Todos os dias. Às vezes nós não temos olhos para ver de quantas Deus nos livra. Do quanto Deus nos abençoa. E quando nós olhamos, nós temos que ficar o quê? Alegres. A gente tem que ficar alegre. Porque Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. É que nem os meus filhos. Os meus filhos entram na despensa de casa e vêm aqueles pacotes de bolacha assim que o papai comprou, eles ficam alegres demais. Porque para eles o pacote de bolacha é tudo. Eles têm lanche, eles podem se divertir. Nós temos coisa muito maior. A despensa do Senhor para nós sempre está cheia de bênçãos a nos derramar, a cuidar de cada um de nós. Não duvide do Senhor, confie nele, se alegre. Não perca o seu sorriso. Mesmo que o seu sorriso seja um sorriso que você dá só porque você confia em Deus, sorria, porque Deus não abandonou você e não vai te abandonar. Segunda coisa, que a luz do rosto do Senhor, ao resplandecer sobre a nossa vida faz, é que nós tenhamos paz. Paz. Quem quer paz? Levanta a sua mão. Quer paz, né? Quer paz. Mas paz aqui não é aquele silêncio. Paz aqui não é você estar lá na rede, balançando para cá, para lá, tomando brisa. Paz não é aquela paz que você tem do lado da churrasqueira, assando carne. Né? Eu sei que os irmãos estão com fome. Né? Paz não é aquele sentimento que tem no seu coração quando você tem já a sua conta bancária inundada de dinheiro. Não é essa paz que Deus quer nos oferecer. É a paz existencial. É a paz que preenche cada lacuna vazia da nossa alma. É a paz que nós sentimos quando nós achamos o motivo pelo qual nós existimos. É a paz que inunda o nosso coração quando nós sabemos por que Deus nos criou. É a paz que invade o nosso coração quando nós sabemos que nós somos amigos de Deus e não mais inimigos dele. É a paz de ter Jesus como nosso irmão mais velho, como nosso amigo verdadeiro. É a paz de termos irmãos ao redor de nós, que nós podemos compartilhar as nossas dores. É a paz que nos faz deitar e logo pegar no sono. Tem coisa melhor do que você recostar a cabeça no travesseiro e pegar no sono rápido, não é verdade? Verdade. Às vezes a gente perde o sono por quê? Porque a gente está pensando muito, porque a gente está preocupado demais, porque aqueles assombros dentro do nosso coração e da nossa alma tiram o quê? Justamente a nossa paz. Mas Jesus veio nos dar paz. Justificados, pois, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, nós temos o quê? Paz com Deus. Rapaz, quem é amigo de Deus, está num time que sempre ganha. Quem é amigo de Deus não precisa ficar preocupado por demasiado. Por quê? Você tem o melhor amigo de todos ao seu dispor, junto de você, em quem você pode confiar. E quando nós confiamos em Deus, a paz que excede todo entendimento, ela invade o nosso coração. Talvez você esteja tão angustiado que queira essa paz dentro de si. Abra o seu coração. Coloca diante do Senhor. Fala para Ele aonde está doendo. Confia nele. Porque Ele há de dar paz a cada um de nós. Ele há de nos inundar com aquela brisa, sabe? Esses dias está chuvoso, né? Aqui em Cuiabá. Não sei se é normal, está tão chuvoso assim. Eu estou achando meio estranho. É meio atípico, né? Você está lá naquela chuva tal, e vem aquela brisa que faz você até dar aquele arrepio, né? Aquela coisa fresca que tira toda a sensação de calor, revigora a sua alma, sabe? Aquele vento bom. Deus tem também um vento semelhante a soprar nos nossos corações, que dissipa toda dúvida, que faz com que você olhe para Ele com outros olhos de confiança, de fidelidade. Meus amados irmãos, a alegria que Deus coloca em nosso coração e paz
para que nós possamos descansar em Deus. Às vezes, tem uma vez que me perguntasse, mas pastor, o versículo 8, e quem sofre cronicamente de insônia? Deus não vai dar sono? Não é especificamente do sono de dormir que está falando aqui. É o sono do descanso da sua alma, que você pode descansar em Deus, descansar das suas fadigas diante de Deus, e que muitas vezes faz a gente dormir mesmo, que é bom dormir. Deus tem essa paz a nos dar e a nos oferecer. Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Só Deus pode fazer isso. Diante desse Deus, qual que é o convite do texto? Que nós possamos confiá-lo, mesmo durante os momentos de angústia, olhar para Deus, sabendo que Deus sempre cuidou de nós e que Ele há de continuar cuidando até o fim dos nossos dias. Isso dá paz e dá alegria ao nosso coração. Feche seus olhos nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor. O que tem afligido o seu coração? O que tem feito você perder a alegria, a paz? O que faz você perder a vontade de adorar ao Senhor? De negligenciar as coisas de Deus? Qual é a angústia que faz com que você não mais ore, mas só murmure? Coloca diante de Deus. Porque Deus há de ouvir, Deus há de nos responder. E o Deus que responde às nossas orações, o Deus que nos leva a adorá-lo, e o Deus que resplandece o seu rosto sobre nós, há de nos fortalecer e fortalecer a nossa confiança nele.